Olá, aluninhos dos sexto anos, tudo bem? Bom, então vamos fazer a análise da prova paulista do terceiro bimestre. Vamos lá? Agora eu vou pegar a questão sobre tempo e clima, né? Alguns alunos, muitos alunos com dificuldade, ainda não entenderam, né? Observem a imagem. Aqui ele está ciente que está sol e não vai chover. Uma hora depois ele se vê molhado, né? No meio das águas, de lixo, no meio de uma cidade. Bom, charge é sempre algo que você tem que tomar muito cuidado na hora de interpretar, tá bom? Muito cuidado. A imagem retrata o estado momentâneo da atmosfera, mudando rapidamente ao longo do dia. Essa alteração rápida e passageira chamada de... Gente, por muitas vezes, né, falei em aula, que não se fala em clima, em análise, em menos de 30 anos. Você só consegue conhecer o clima de uma região se você mapear o tempo por 30 anos. Né? Se você acompanhar, registrar por 30 anos, aí você pode falar qual é o tipo de clima que você tem naquela região. Portanto, não é o clima que muda, o que muda é o tempo. O clima vai mudando, né, com o tempo. Ou seja, o tempo cronológico que eu estou dizendo. Ou seja, a mudança de clima, sim, existe, mas não é momentâneo. Sempre num prazo de no mínimo 30 anos, é o que os especialistas e os livros de geografia trazem. Então, a letra A não é, né? Aqui ele coloca, ó, a imagem retrata o estado momentâneo da atmosfera, mudando momentâneo da atmosfera mudando rapidamente ao longo do dia. Essa alteração rápida e passageira é chamada de tempo. Então, aqui ele vai mostrar para nós temperatura, estação do ano, né? Cuidado com a análise, tá? Cuidado. Nós estudamos isso aqui, tempo e clima. Então, muito cuidado com a análise de charge, beleza? Uma hora depois, ou seja, é um momento, né? Uma hora não é nada perto do que o que se fala sobre o conceito de clima. Nós estudamos clima, né? E ficou claro para vocês que o clima ele é mais duradouro, demora mais para você ter uma análise sobre o clima. Agora, sobre o tempo atmosférico é momentâneo. Tá fazendo sol daqui a pouco, tá chovendo, tá fazendo sol e assim por diante. Certo? Muito cuidado com isso. Muita gente errou, hein? Muita gente. Vamos para a próxima questão. Na próxima questão, ele vai trabalhar climograma. E eu falei por muitas vezes, a temperatura é medida pela linha e a precipitação medida pela barra. E com certeza, na prova paulista, ele ia colocar para nós climogramas. Observe os climogramas. Aí ele coloca Londres, na Inglaterra, e ele coloca São Paulo, capital. Bom, se você perceber, a parte vermelha é o que corresponde à linha vermelha. A parte vermelha é o que corresponde à linha vermelha. Em graus Celsius, como está aqui, ó, em graus Celsius, certo? Ele vai falar de temperatura. Se fosse um gráfico feito nos Estados Unidos, por exemplo, estaria em Fahrenheit, certo? Mas como ele já colocou em graus Celsius, nós vamos na análise do grau Celsius. Então, só de olhar, você já vê que a temperatura de São Paulo ela é mais alta que a temperatura de Londres, na Inglaterra, certo? Muito cuidado com isso, certo? Essa é a análise da temperatura. As barras estão medindo a precipitação. Chuva, neve ou granizo, orvalho, o que está caindo do céu, que se precipita, né, através das nuvens, certo? Dos nimbos, que a gente também estudou um pouquinho. Bom, você percebe que em milímetros, janeiro, em Londres, não chegou a 100 milímetros. O único mês que passou de 100 milímetros foi agosto. E você percebe que a temperatura, ó, 5 graus e não chega a 20. Ou seja, já é mais geladinho lá em Londres. Aqui no Brasil, em São Paulo, né? Isso, em São Paulo, na cidade de São Paulo, nós temos uma temperatura que ela vai variar ali, e isso é uma média mensal, tá? Que nós vamos ter uma variação de entre 20 até 22, 23 graus, mais ou menos,
e ela vai chegar um pouco mais que 15 graus, 16 graus, mais ou menos, é uma média dos meses. Então, a temperatura mínima não veio menos que 15 na cidade de São Paulo. Porém, a precipitação chega a quase 300 em relação a Londres. Aqui, ó, o gráfico mostra 300. 300? Isso. Não, não é 300 não. Deixa eu ver. É 200. 203. Aqui ele mostra que deve ser 203 não, né? É, aqui é 120, 40, vamos ver, 0, 40, 80, 120, 160, 100, tá bem ofuscado aqui, né? 160, aqui é 200 e aqui deve ser 240. Deve ser isso que não dá para ver direito. Mas a gente percebe que não é tanta diferença assim, tá? E aqui a gente já sabe que não passa de 100. Bom, qual que é a análise que nós temos que fazer? Aí ele fala assim, os climogramas são gráficos utilizados para representar o clima de uma determinada região ao longo do ano. Ao comparar os climogramas de Londres e São Paulo, observa-se que Londres o clima é seco. Não, a gente percebe que não é seco, ele chove todo mês, então essa já está errada. Tchau. Com característica de deserto de jeito nenhum. São Paulo chove muito no inverno. O inverno do Brasil, a gente sabe que ele vai começar em junho, julho e agosto e um pedacinho de setembro, né? Então, ele fala, chove muito? Não, é a época que menos chove em São Paulo, então tá errado também. Londres, as temperaturas são altas o ano todo, acima de 30 graus Celsius. Bom, a temperatura de Londres nunca chegou a 30 graus Celsius, ali numa média, tá? Então, tá errado também. Então, a resposta mais correta é a letra D. São Paulo, as chuvas são abundantes, verdade. No verão e no inverno a quantidade diminui aqui, ó. O verão começa em dezembro, janeiro, fevereiro, um pedacinho de março. Você pode ver que é a época que mais chove. E no inverno você tem um período, né, bem menor de quantidade de chuvas, né? Então, nas duas estações você percebe uma mudança drástica de comportamento do clima, certo? Lógico que eu estou falando de um ano, mas isso geralmente é medido em muitos anos, beleza? Muito cuidado com questão de climograma na hora de fazer análise. Vamos então para a próxima questão, a questão sobre litosfera. Gente, a litosfera, nós não podemos esquecer que ela é a soma da crosta continental, da crosta oceânica, mais o manto superior. Ponto. Né? Isso é exatamente a litosfera. E aí ele vai te pedir uma análise. A litosfera é a parte mais sólida da Terra, formada pela crosta terrestre e pela parte superior do manto. É nessa camada que vivemos e desenvolvemos nossas atividades diárias, é verdade. É aqui que nós vivemos e é aqui que a gente pode transformar. A litosfera tem como principal componente a água e o ar, fogo e gases, gelo e nuvens, rochas e solos. A litosfera, a gente estudou isso no comecinho do terceiro bimestre, né? A litosfera é a camada de rochas, é o solo, certo? Se o solo tem vida ou não já é outra história, mas a gente estudou tudo isso. A litosfera, a hidrosfera, né? Você tem que tomar cuidado porque você vê um pouquinho de água aqui, você já acha que pode ser a hidrosfera. Não é a hidrosfera. A camada de água e ar é totalmente diferente. Os gases são a atmosfera, a água a hidrosfera, a vida a biosfera, né? E as rochas e o solo, nós temos o quê? A litosfera. Cuidado com isso, hein? Muito cuidado. Beleza? Tranquilinha, vamos para a próxima questão. Fatores climáticos agora. E isso aqui, ó, se eu não me engano, a aula de número 3. Aqui ele vai trabalhar, só de bater o olho na imagem, você já sabe que está trabalhando com altitude. Altitude é em relação ao nível do mar, né? E aí ele vai mostrar três cidades para nós, né? São Paulo, Santos e Campos do Jordão. Todos em altitudes diferentes. Santos a 2 metros do nível do mar. A altitude de São Paulo a 760 metros do nível do mar e a altitude de Campos do Jordão, 1.700 metros do nível do mar. Foi ensinado para vocês que
Quanto menor a altitude, maior a temperatura. Portanto, Santos vai estar calor. Praia, né? Está na beira do mar, vai estar calor. Menor é a altitude, então mais calor é. Quanto maior a altitude, menor é a temperatura. Que é o caso de Campos do Jordão, né? Em algumas épocas do ano chega a nevar lá. Vamos ver. O que está pedindo? A imagem mostra as cidades de Campos do Jordão, São Paulo e Santos, localizada em diferentes altitudes e com variações de temperatura. Essa diferença de temperatura estão relacionadas ao fato de que as temperaturas variam de acordo com a direção do vento. Não. Aqui ele não mostra o vento em momento nenhum. Cuidado com o erro de extrapolação. Aqui ele não mostra vento, hein? B. Em elevadas altitudes, o ar é menos denso, com menor capacidade de reter calor. Essa é a resposta complexa. O ar é menos denso, né? Aqui está sendo trabalhado também pressão atmosférica. Se você não sabe o peso do ar, então ele não consegue, você não consegue analisar se vai ou não reter calor. Então, o que a gente pode prestar atenção? Quanto menor a altitude, a pressão atmosférica não vai conseguir reter calor. Então, ou seja, menor é a capacidade em elevadas altitudes, o ar é menos denso, com menor capacidade de reter calor. Então, aqui em Campos do Jordão, a altitude não está alta, então ele não consegue reter calor por causa da pressão atmosférica, certo? Já Santos consegue reter calor, porque a altitude é menor, então a pressão atmosférica vai ajudar a ter mais calor, certo? Em baixas altitudes, as temperaturas são negativas, por estarem mais perto do mar. Negativa, ao contrário, né? Em altas altitudes. As cidades localizadas em grandes altitudes são muito quentes. Não, é o contrário, né? Tem gente que pensa porque está mais próximo do sol, né? Tem gente que pensa. Essa aqui provavelmente iria colocar um comentário. Ué, mas não está mais alto, está mais próximo do sol. Não, não é sempre assim não, né? A resposta mais correta é a letra B, de bombonzinho. Muito cuidado, hein? Muito cuidado. Que isso aqui tá ligado à altitude e pressão atmosférica, beleza? Muito cuidado. Vamos para a próxima questão, então. As camadas da atmosfera. A gente estudou, né, que a atmosfera tem 5 camadas. A troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. Onde ocorrem os eventos climáticos? Na primeira camada, chamada troposfera, certo? E aí é o que ele mostra nessa imagem para nós, né? Sempre obedeça o que está sendo pedido. Observe a imagem. Na imagem é possível observar a primeira camada da atmosfera, a troposfera, onde ocorrem diversos fenômenos meteorológicos, sendo eles: A. O movimento de rotação e translação da Terra. Não é isso que está sendo pedido, né? Ó, a primeira camada, a troposfera, onde ocorrem os diversos fenômenos meteorológicos, sendo eles o movimento de rotação. Isso não é fenômeno climático. Tchau. Meteorológico. Tchau. Os terremotos e os tsunamis que devastam. Não. As chuvas, sim. Os ventos, sim. Fenômenos meteorológicos. A formação de nuvens e a variação de temperatura, sim, 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 sim. Essa é a correta. A formação de auroras devido à interação do campo magnético da Terra com o vento solar, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ou seja, vento, chuva, formação de nuvem, variação de temperatura, tudo tem a ver com a troposfera. Tá? Então, né, de primeiro momento, se você não conseguir compreender todo o conceito, lógico que tem a aula número 3 e 4 gravada aí para vocês, mas pelo menos consiga entender os fenômenos meteorológicos aonde ocorrem os eventos climáticos, na troposfera, primeira camada da atmosfera, beleza? Vamos então para outra questão aqui. Eventos extremos. Importante isso, muito, né? É o que nós estamos vivendo. E aí ele com certeza vai vir com a notícia de jornal. Ó, leia a manchete sobre o clima. Ano de 2023 foi o mais seco da história para os rios do planeta, diz relatório. Dados divulgados pela Organização Meteorológica Mundial, a OMM, revelaram que a bacia do rio Amazonas está entre os mais afetados das últimas 3 décadas. Gente, a bacia do rio Amazonas
é a maior do mundo. É o rio mais caudaloso do mundo, é o maior rio do mundo. Então, ela foi a mais afetada, isso é um problema. Esses eventos extremos, como apresentado na manchete, estão frequentemente associados por quê, professor? Porque as pessoas estão, a migração de pessoas pelo planeta, porque as pessoas estão saindo de um lugar para o outro no planeta? Com certeza não, né? Lógico que a emissão de gases poluentes, mas não é só por causa da migração de pessoas, né? Tem mercadorias no meio aí também, então tá errado essa. Ao aumento da temperatura do planeta, isso sim. Agora, tem um monte de coisa aqui que vai estar ligado a isso, né? Ao aumento da temperatura do planeta. Qual que é o motivo disso? Bom, queima de combustível fóssil, retirada de vegetação, né? Os rios e os mares sendo poluídos, e esse é um grande problema. Então, tudo isso vai fazer com que haja um aumento da temperatura do planeta. Portanto, a resposta correta, letra B. Eu sei que está marcado aqui correto, tal, mas a gente tem que fazer a análise e entender cada uma. C. Há uso de tecnologias em áreas urbanas? Não, no campo também. E a proximidade dos rios em relação ao oceano? Não. Nisso aqui é um menor. O vapor de água ainda não é um problema para o aquecimento, né? Para o problema do aumento da temperatura. Ele está no meio de tudo isso, mas não é essa análise, tá? Esse evento extremo é por causa do aumento da temperatura da Terra. A queima de combustível fóssil, o gás metano, esses são dos problemas do mundo, tá? Então nós temos que ter essa consciência ambiental. Vamos para outra questão então. Vamos lá. Climas do Brasil, aula número 6 e 7 lá da sua apostila do terceiro bimestre. No Brasil, nós podemos dizer que nós tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 climas no Brasil. É o que está mostrando aqui pra gente e ele vai dar uma legenda, ler a legenda. Ó. O verdinho equatorial, o laranja tropical, o tropical semiárido aqui ó, num salmão aqui mais clarinho. Nós temos o tropical litorâneo bem próximo do mar. Nós temos o tropical de altitude, que vai pegar aqui a Serra da Mantiqueira, parte da Serra da Canastra, em Minas Gerais e tal. E o subtropical. Esses são os climas do Brasil. Você não pode esquecer disso, tá? Tropical, equatorial, tropical semiárido, tropical litorâneo, tropical de altitude e subtropical. Não esqueça disso. O mapa apresenta o clima do Brasil. No estado de São Paulo predomina o clima. Agora você olha para o nosso estado, né, e vê que cor que predomina. Aí que faz assim, né? Estado de São Paulo, clima tropical, é o que nós vivemos aqui, né? Tem dia que eu penso que é equatorial, tá? Porque faz calor, hein, gente? Mas não chove. Se chovesse, né? Então é tropical mesmo. Eu acho que nós estamos caminhando para um tropical semiárido aqui no estado de São Paulo. Porque, olha, gente do céu, que calor que tem dia que faz e não chove de jeito nenhum. Nós estamos longe do mar, não é tropical litorâneo. O tropical semiárido é uma análise para o futuro, né? Se continuar desmatando, se não cuidar dos rios, se continuar poluindo, com certeza vai virar um semiárido, mas por enquanto é o tropical. E o equatorial não é, porque não faz, né, não tem uma temperatura média acima de 25 graus, como acontece na Amazônia, e chove constantemente. Não é isso, certo? Então é muito importante você fazer esta análise. Bom, continuando então, agora climograma e os elementos do clima. Vamos ver. Ele vai mostrar para nós novamente na prova paulista um climograma. A temperatura é medida pela linha e a precipitação medida pela barra. Né? A gente não se cansa de dizer isso, e aqui nesse gráfico ele aparece os graus em Fahrenheit agora, em graus Celsius, muito cuidado, né? Temperaturas é só um cálculo, mas no fim é a mesma coisa, tá? De todo jeito a gente sabe se está quente, se está frio. É que aqui no Brasil nós estamos acostumados com graus Celsius. Nos Estados Unidos, né, se você estiver lá, por exemplo, e estiver com o seu celular, você vai falar tá 77 graus Fahrenheit, que é correspondente a 25 graus Celsius. Mais ou menos assim, 3 vezes, né, de diferença aí, né, em relação ao número. Nossa, tá 77 graus, esse negócio está errado? Não, tá em graus Fahrenheit, cuidado, tá? Percebe-se então que janeiro, fevereiro, março chove muito, dezembro começou a chover um pouco mais, né? E a gente vê que bem no meio aqui nós temos no mês de nas estações do outono e do inverno nós temos menos chuva, ou seja, nós estamos vivendo o período de seca e agora o período das chuvas. Vamos ver isso aqui.
Os climogramas são representações gráficas que representam informações sobre elementos do clima em uma região. Com base na análise do climograma apresentada, assinale a alternativa que indica corretamente dois elementos climáticos representados. A umidade e o relevo? Não. A umidade tudo bem, mas o relevo não. Tchau. A luz solar e a qualidade do ar? Não. Temperatura medida pela linha. E a precipitação, chuva, neve, granizo e orvalho, a gente sabe que não é isso. A direção dos ventos e das nuvens? Não, aqui não fala nada sobre isso. A quantidade de chuva? Sim. A precipitação e a temperatura? Sim, 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 sim. Tudo que nós estudamos. Tudo que nós estudamos. Sem dúvida, né? O pessoal acertou bastante, fiquei feliz. Vamos lá, continuando para a última questão então sobre a hidrosfera, uma das camadas, né? E aqui ele observa a sequência das imagens. Gelo, líquido, evaporou, né? A pessoa observando. A hidrosfera é a camada composta pela água em todos os seus estados físicos, né? Sólido, líquido e gasoso. Considerando a sequência das imagens, é possível identificar a infiltração da água no solo após a chuva? Não teve infiltração. Houve evaporação. A formação do gelo ao ser colocado no freezer? Não, ela nem colocou no freezer. O ciclo da água completo, incluindo infiltração e precipitação. Aqui só a infiltração que não tinha, né? Quase que a resposta estava correta, né? E aí também não houve a precipitação, né? Não choveu ali naquele local. O derretimento do gelo, passando para o estado sólido, para o líquido, depois para o gasoso. É o que a gente viu, né? Tranquila demais essa questão que você ia conseguir resolver. Muito bem, estou feliz com a participação de todos vocês. Muito obrigado pela sua presença. Assistam os vídeos, qualquer dúvida deixe aí nos comentários. Um abraço, tchau.